Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem, nos acompanham aqui na disciplina de Investimentos 1. Essa que é uma disciplina muito importante para todos os cursos de business aqui da FEAC, assim como é importante para outras áreas correlatas, né, ao business. Na aula passada, dia 12 de maio, a gente apresentou para você o programa da disciplina e hoje, dia 17 de maio, primeiro dia de conteúdo propriamente dito, né? Então, a gente hoje apresenta para você o comecinho de investimentos. Essa que é uma disciplina voltada para o mercado acionário e fundos de investimentos em ações. Mas para a gente não começar diretamente no mercado acionário, a gente vai começar pelo Sistema Financeiro Nacional Brasileiro, não é? Qual é o objetivo da aula de hoje? Trazer alguns números para você e fazer com que você comece a ter alguma noção de grandeza sobre o mercado financeiro nacional brasileiro, tá? Eu vou partilhar com vocês lá no Cigar não só a apresentação da aula de hoje, como algumas planilhas que a gente usa, que estão disponíveis na Ambima, em uma associação das bolsas de valores do mundo inteiro, na B3, enfim. Muito do material aqui utilizado para essa apresentação de hoje, você encontra também lá no Cigar, tudo para você, tá? Vou começar aqui partilhando com você os nossos slides da apresentação de hoje, tá? Maravilha. Muito bem, gente. Deixa eu ver se via tela cheia fica melhor. Só um instante. Acho que agora ficou melhor, né? Maravilha, gente. Apresentaçãozinha aí vai ficar disponível lá para você, como eu tinha dito, né? Mercado acionário, mercado financeiro brasileiro, tá? Vamos lá. Tanto a apresentação de hoje, que é uma espécie de uma palestra introdutória, como a da próxima aula, quarta-feira, dia 19, segue uma mesma estrutura, uma é a continuidade natural da outra. O que é que a gente vai ver hoje? Sistema financeiro nacional, tá certo? E a partir da aula que vem, a gente entra propriamente em ações, tá joia? E nas características, né, do mercado acionário brasileiro. Então, hoje a gente vê o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro e já começa a introduzir um pouquinho sobre ações, que é um dos ativos mais importantes, por assim dizer, do Sistema Financeiro Nacional, tá? Mas, como eu te antecipei, as principais informações sobre o mercado acionário vão ficar para a próxima palestra, tá? Então, esse aqui é um outline tanto da apresentação de hoje como da apresentação de quarta. E fique esperto, porque na apresentação de quarta a gente vai ter uma dinâmica sobre composição de investimentos, composição de carteiras só com ações. Muito bem. Acompanha comigo que é o seguinte, o mercado financeiro de qualquer país, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, tá? Que é a que a gente chama de mercado monetário. E a segunda parte, já antecipando, o mercado de capitais. Mercado monetário, você tem os ativos que as pessoas acabam confundindo como sendo de renda fixa, mas a característica não é exatamente essa que define essa categoria, mas sim o fato de que são ativos com liquidez maior e risco menor. Liquidez é a capacidade de você realizar uma posição de compra ou de venda instantaneamente, na quantidade que você desejar, sem que isso comprometa o valor de mercado, né? Então, você pode vender ou comprar o que você quiser, na quantidade que você quiser, a preço de mercado, na hora que você quiser. Essa é a definição de liquidez, tá? E aí, o que a gente percebe aqui? Alguns valores de 2019 e do final de 2020.
Esse é sempre o nosso objetivo, comparar o fechamento de um ano versus o fechamento do ano passado, mesmo tendo sido um ano bem atípico. Aqui alguns dos principais ativos desse mercado monetário, tá? LCI e LCA, né? As tais letras de crédito, seja imobiliário, seja voltado aí para o agronegócio, né? Lembrando que há uns 5 anos era uma febre, não é? Esses tipos de letras, né, que tem lastros em empréstimos feitos para o setor de agro, para o setor imobiliário, isento de imposto de renda, com prazos bem definidos, né, 90 dias, 6 meses ou um pouco mais. Só que o que a gente percebe? Deixou de ser aí uma vedete do mercado. E se a gente olha aqui, LCI, por exemplo, assim como LCA, os respectivos estoques caindo, né? 142 para 122 bilhões, no caso do LCI, LCA de 154, uma queda ainda mais forte, para 107 bilhões no final do ano passado. Temos ainda letras financeiras, são muito conhecidas também, e com estoque que vem se mantendo, né, de certa forma, na ordem aí de quase 350 bilhões de reais. Alguns outros ativos aí nessa categoria, que a gente vai relembrar, quem tiver um pouco mais de idade, assim como eu, os famosos, já foram mais famosos, né? Hoje nem tanto. CDB e RDB. O RDB até teve um aumento de 75 para 125 bi de estoque, como a gente percebe aqui, tá? Enquanto o CDB aumentou muito significativo. Era um tipo de ativo muito comum para quem tinha conta corrente no banco, com um valorzinho ali parado, não é? Os gerentes ofereciam muito isso. Saiu um pouco de moda, mas parece que no ano passado voltou. E no caso do CDB, que sempre teve uma ordem de grandeza maior, o aumento foi significativo, da ordem de quase 50%, saindo aí de 950 bi para 1,4 tri no final de 2020. Né? Então, algumas coisas começam a ficar aqui na nossa cabeça, né? Letras de crédito junto com letras imobiliárias, somando tudo aí, vai dar aí quase 600 bi, né? É um pouco mais de 500 bi só. Quando a gente vai para CDB e RDB, vai dar 1,5 bi. Ou seja, CDB, RDB e essas letras, uns 2 bi. Só para a gente começar a ter uma noção, tá? Poupança, né? Poupança é o ativo mais conhecido, eu acho que até pela definição de poupar, né? Saving, né? Em inglês. Por ser muito prático, muito ágil, muito fácil, muito desburocratizado, livre também de imposto, está associado ao Fundo Garantidor de Crédito, nem todos os ativos estão de renda fixa. Enfim, mas, claro, por ter sua rentabilidade associada à taxa Selic, em período de baixa, a poupança fica ainda mais baixa, para não prejudicar a capacidade de funding do governo federal, o que a gente percebe é que ela teve anos aí, amargando aí resultados ruins, não é? Vamos aqui algumas captações. No ano 2017, 17 bi, 38 bi no ano seguinte, uma queda de captação em 2019 e um aumento significativo no ano passado, provavelmente associado ao mercado que oscilou muito em razão da pandemia. As pessoas correm para um porto seguro, mais conhecido por elas. Então, uma captação de 185 bi ano passado, não é? O estoque passou, portanto, de 845 bilhões em 2019 para 1,030, melhor dizendo, trilhões no final do ano passado. Lembrando que se a gente olha, por exemplo, para o biênio 2015-2016, 2 anos de sucessivas quedas de captação que acumuladas deram aí mais de 100 bi de perda de captação na poupança. Então, quando a gente soma esses 3 tipos de ativos, o que a gente percebe é um montante aí da ordem de 3 trilhões de reais. Claro, na hora que a gente colocar títulos pré-fixados de curto prazo, eu já chego neles no próximo slide, e alguns títulos de renda fixa corporativos, cujos dados estão lá na B3, tá? No site da B3, o que é que a gente vai perceber? Que esse valor vai ser superior a 3 trilhões. A gente olha, por exemplo, esses CRI, né? São certificados de recebíveis, associados aí à indústria ou ao setor de agro, né? Com cifras ainda modestas, né? Casa de 80 bi,
para o CRI, o CRA na casa de quase 50 bi. Mas o resumo da ópera é que o mercado monetário, que são esses ativos com maior liquidez e menor risco, se a gente olhar para esses ativos que estão aqui e alguns outros que eu acabei não colocando, que talvez não tenham um volume tão expressivo, a gente vai ter aí algo da ordem de 3 trilhões e meio no máximo, tá? Lembrando, claro, que você deve estar sentindo falta de um dos ativos aqui que tem a ver, obviamente, com o governo federal, com a dívida do governo federal, que a gente vai mostrar no próximo slide, tá? Se você quiser, ó, você pode vir nesse link aqui, tá? E aí o que você vai perceber é que você tem aí uma noticiazinha de renda fixa, tá? Mas mais importante do que isso, tá? Também no site da B3, você encontra um link para você acompanhar esse estoque de cada um, de todos os ativos que estão lá, tá? Então, vamos ver se projetou tudo direitinho. Projetou. Pois bem, então, assim, a maioria desses dados, exceto poupança, tá? A maioria desses dados de renda fixa você consegue encontrar lá no site da B3. Não só na notícia, tá? Como também uma planilhinha que ele abre lá para você especificar qual é o ativo, qual é o período. É só você clicar nesse link. Eu acabei clicando, foi para o site de notícias, mas se você colocar por extenso, ele vai lá para o Market Data, tá? E aí você vai em renda fixa e lá vai estar todo esse rol, digamos assim, de números para você. Resumindo isso aqui, alta liquidez, baixo risco, da ordem de 3 tri e meio de reais final do ano passado. Muito bem. Opa. E a segunda parte do mercado financeiro nacional, mercado de capitais. O que é que estamos falando aqui? Bom, ativos que têm menor liquidez e essencialmente maior risco. Essas duas características, liquidez versus risco, é quem realmente consegue definir uma categoria ou a outra, mercado monetário ou mercado de capitais. Claro que o mercado de capitais é onde está a maior graça do negócio. Maior risco, maiores possibilidades de ganho esperado também, não é? Aqui eu coloquei os títulos públicos federais pós-fixados, tá? Acabei trazendo alguns números dos pré-fixados também. E aí os pré-fixados, por terem menor risco, bem menor risco, porque você já tem uma boa noção do quanto vai ganhar, o que é que a gente percebe? Que os pré-fixados, por terem menor risco e serem mais tranquilos de você transacionar, ou seja, têm maior liquidez, estão lá no mercado monetário, tá certo? Então, vamos lá para alguns números do final do ano passado. Dívida pública federal, só governo federal, 5 tri, tá? Isso aqui, dívida pública mobiliária, né? Uma vez que o governo federal pode emitir títulos. Então, é uma dívida associada à emissão de títulos. Diferentemente, por exemplo, da dívida dos governos estaduais ou municipais, que são essencialmente compostos por dívidas contratuais associadas a empréstimos, financiamentos ou precatórios. Muito bem. Dívida pública federal mobiliária, da ordem de um pouquinho mais de 5 trilhões de reais, final do ano passado. Essencialmente, mais de 95% dela é interna, ou seja, há pouquíssimo associado a dólar. Houve uma emissão, ano passado, de um pouco mais de 190 bilhões de reais de títulos e um pagamento de um pouco mais de 28 bilhões de reais em juros. Quase 35% dessa dívida está associada a títulos pré-fixados, portanto, estariam lá no slide anterior, estamos falando de mais de 1 tri, portanto, 1 tri e meio, né, que deveriam estar lá. Então, na hora que a gente leva esse número para lá, mercado monetário, 5 trilhões, porque os títulos públicos do governo federal pré-fixados deveriam estar lá e não aqui, tá?
Então, mercado monetário brasileiro, 5 trilhões de reais aproximadamente. E aqui, o resto da composição dessa dívida de um pouco mais de 5 trilhões de reais. Também quase 35% a Selic, tá? 25,3% vinculado à inflação, 5% cambial e algumas informações muito curiosas. Prazo médio dessa dívida, que chega a ter títulos de curto prazo de 1 ano, mas chega a ter os NTN bonds, né? Que vão aí até 40 anos, não é? São dívidas de longuíssimo prazo. E aí o que é que a gente percebe? Prazo médio da dívida do governo federal, 3,7 anos, a um custo médio de 8,4% ao ano. Lembrando que quanto mais curta a operação, menor o risco, o governo federal paga menos. Quanto mais longo, maior o risco. O governo federal promete um pagamento maior. Muito bem. Debentures. Os dados de debentures, tá? Estão lá no site da B3 também. Basicamente, são títulos corporativos, títulos emitidos por empresas. O destaque tem sido, em 2019 e em 2020, o setor de infraestrutura, empresas nesse ramo emitindo títulos privados, títulos corporativos. E o que a gente percebe, o estoque subiu de quase 480 para um pouco mais de 680, ou seja, um aumento aí de um pouco mais de 200 bilhões do final de 2019 para 2020. Isso aí é estoque. Tá joia? Todos esses dados que eu venho passando para vocês são estoques. E no caso de poupança, eu falei um pouco de captação também. Muito bem. Fundos de investimentos, né? Aqui é um mundo, né? Assim como derivativos é um mundo, assim como ações também é um mundo de coisas. O que é que eu percebo aqui? Bom, fundos de investimentos. As pessoas costumam mencionar nos livros, nos papers, que mais de 90% de todas as transações financeiras do mundo estão direto ou indiretamente associadas aos fundos de investimentos. E até aquele dinheiro que você deixa ali um pouco parado na tua corrente vai para um fundo de investimento, muitas vezes você nem está percebendo. Muitas das aquisições que são feitas, das fusões, olha, praticamente quase tudo hoje que é feito tem direto ou indiretamente um fundo de investimento por trás, tá? No ano passado, uma captação até modesta, se formos ver, né, uma captação líquida da ordem de 156 bilhões, fundos de investimentos em ações aqui com quase 70 bi, multimercado vem liderando nos últimos anos aí, quase 100 bi de captação no passado, previdência 31 bi, renda fixa, segundo ano consecutivo de queda nessa captação, agora na ordem de 41 bi, 25 milhões de contas, tá? Não necessariamente de CPFs, mas 25 milhões de contas de fundos de investimentos. Vamos aqui para patrimônio líquido, porque a gente começa a ter uma noção de estoque, tá? Fundos de investimentos, 6 trilhões. Fundos de cotas, que é fundo de fundo, 3 trilhões e 300 bilhões, né? Aqui o PL só dos fundos de investimentos decomposto, para você saber quem é quem, né? Renda fixa com um pouco mais de 2 trilhões, multimercado em segundo lugar com 1,4, previdência 1 trilhão, ações mais de meio trilhão, 600 milhões. Foi quem teve aí um dos maiores crescimentos do ano passado, é um dos segmentos que a gente vai atacar aqui nessa disciplina de investimentos 1. Fundos de investimentos em ações, tá? Óbvio que no momento certo eu vou dar uma aula só sobre fundos de investimentos em ações para vocês quando a gente estiver na aula de estratégia passiva. Isso deve ser daqui a umas 3, 4 semanas, tá? Muito bem. Então, para a gente começar a ter uma noção, fundos de investimentos, porque fundo de fundo já é uma coisa meio duplicada, né? Mas só fundo de investimentos, 6 trilhões, tá? Então, relembrando, né? Mercado monetário, na hora que a gente coloca a dívida pública do governo federal pré-fixada lá, da ordem de 5 trilhões, não é? A dívida pública federal que vem para cá é o residual, 3 trilhões e meio, porque desses 5 tri,
1,5 trilhão é pré-fixado, então iria para o mercado monetário e não mercado de capitais. Então, o mercado de capitais começa a ter um valor maior, porque só de título da dívida pública do governo que não seja pré-fixado, nós já estamos falando de 3,5 trilhões. E aí, na hora que a gente bota debenture, quase 700 bi. Na hora que a gente bota fundo de investimentos aqui, mesmo que a gente exclua aqui renda fixa, desses 6 trilhões aqui, se 2 trilhões de renda fixa a gente jogar para lá, já vai ter mais 4 trilhões aqui, não é? Então, assim, e é que eu ainda nem falei do mercado acionário propriamente dito, e ainda não falei também do mercado de derivativos, não é? Muito bem. Alguns números sobre quantidades de fundos de investimentos, não é? Fundos de investimentos, 12.700, tá? Isso aqui é dados de final do ano passado, né? E fundos de cotas, 9.300. Um negócio que tem crescido muito, fundo de fundo, né? Muito bem. Renda fixa e ações quase com a mesma quantidade de fundos, 2.700 e quase 3.000 fundos de investimentos em ações. Também uma ordem de grandeza parecida com os fundos de previdência, 2.500. E no caso de multimercados, mais de 10.700 fundos de investimentos multimercado. Não é? Ou seja, somando isso aí, a gente vai ter aí aproximadamente aí uns 90% da quantidade de fundos de investimentos, desses aproximadamente 22 mil de fundos de investimentos, junto com fundos de cotas que existem, 90% estão aí nessas 4 categorias, que não só tem a maior quantidade de fundos de investimentos, como também tem o maior PM. Fundo cambial, fundo imobiliário, os Exchange Trade Funds, tudo isso ainda tem menor representatividade. Não é? Vamos falar um pouco de derivativos, que são ativos de ativos, tá? E aqui, muito cuidado, né? Eu sempre falo que primeiro é necessário uma disciplina só de derivativos, que não vai ser objeto de investigação nessa disciplina aqui, que aqui é investimentos, um clássico, ações e fundos de investimentos em ações. Mas no caso de derivativos, a minha leitura é que quando você pega um título público federal, por exemplo, é um ativo financeiro que está associado a um fundamento macroeconômico, que é o governo federal. Ótimo. Quando você pega uma ação, há um fundamento macro e microeconômico por trás, que é o quê? Aquela empresa. Se você acredita nela, a ação vai refletir aquilo ali. Quando você pega um derivativo, não tem muito fundamento, porque ele é um ativo que deriva de outro ativo. E aí, claro que o link deixa de ser direto com o fundamento macro-microeconômico. E sim, isso é um motivo de preocupação para mim. Para mim, pelo menos. Eu não invisto muito em derivativos, não para fim de especulação. Para fim de hedge, tudo bem. Mas para fim de especulação, de forma alguma. Não é? Muito bem. Os 3 principais tipos de derivativos, né? Swaps, futuros e opções. Muito bem. O que é que a gente percebe aqui? Olha, o swap ele é uma troca de fluxos. Um fluxo indexado, por exemplo, ao câmbio, outro fluxo indexado aos juros. Um fluxo que está indexado à inflação, outro fluxo que está associado, sei lá, a LIBOR. Então, assim, você tem um fluxo que está lastreado por um indexador, outro fluxo de recebíveis que está associado a outro indexador, e as pessoas querem trocar um fluxo por outro. Tá? Muito bem. O governo brasileiro comumente faz swap cambial reverso, por exemplo. Ele é reverso porque o governo brasileiro fica comprado em câmbio e ele entrega o fluxo de juros. Isso, por vezes, acaba que eleva um pouco o câmbio e pode até pressionar a inflação. Mas, enfim, é só um exemplo de swap. Não é? Futuros. No caso do futuro, as partes acordam que elas vão se encontrar no futuro e uma vai entregar uma coisa para a outra.
não é? É muito comum, por exemplo, a questão de você usar futuro cambial para você travar uma operação de aquisição de título de governo estrangeiro. Então, eu comprei títulos do governo americano que vão vencer daqui a 3 meses. Mas eu não quero ficar refém de uma queda do dólar. Então, eu compro o dólar agora, compro Treasury Bill, que é o título do governo americano. Daqui a 3 meses eu vou ganhar lá o juro americano, que é até muito pequenininho normalmente. Qual é o meu medo? Eu estou em dólar. E se o dólar cair, não vai compensar provavelmente esses juros pequenininho que eu ganhei do governo americano. Então eu quero travar o valor pelo qual eu vou me desfazer de dólar daqui a 3 meses e me recompor em real daqui a 3 meses. Então, por algum motivo, eu tenho esse interesse. Não é que eu queira ganhar dinheiro com isso, eu quero simplesmente eliminar o risco de uma queda do dólar. Tá? Por outro lado, eu estou querendo vender dólar daqui a 3 meses e o meu vizinho quer comprar dólar, porque ele quer viajar para a Disney e ele está com medo que o dólar dispare. Eu estou com medo que o dólar caia. Temos interesses contrários que se complementam. Então, a gente trava. É claro que isso é um exemplo hipotético, porque quando você faz uma operação de fundo cambial, de futuro, seja cambial ou de outra natureza, você muito provavelmente não conhece a outra parte, não é? Então, assim, mas enfim, o meu vizinho quer evitar a subida do dólar, eu quero evitar a queda do dólar, podemos acordar que daqui a 3 meses vamos nos encontrar e a gente vai. Eu vou vender para ele US$ 10.000, ele vai comprar meus US$ 10.000 por um preço que a gente determina hoje. Isso aí mata o risco cambial de ambas as partes. E no caso de opções, você tem opções de compra ou opções de venda, aí uma das partes paga para a outra, esta uma que paga passa a ter uma opção, o direito, tá, de comprar ou de vender o ativo subscrito por um preço determinado. Ele só o faz se for vantajoso para ele. Se ele não fizer, ele jogou dinheiro fora. E a outra parte, que recebeu o dinheiro hoje, ela é obrigada a exercer o que a parte que pagou assim determinar, não é? Então, diferentemente do futuro, em que ambas as partes são obrigadas e ninguém paga nada para ninguém hoje, a não ser o fato de que as pessoas deixam uma espécie de calção no banco para poder honrar o compromisso. No caso da opção, não. Uma parte paga para a outra. E quem paga tem o direito, tem o direito de exercer aquilo, e a outra parte que recebeu tem o dever. Tá? Se a gente for decompor aqui algumas das principais operações que está lá no site do Banco Central, o que é que a gente vai perceber? Pregão eletrônico da ordem de 300 bi ano passado, mercado de balcão 364 milhões, troco, né? E os contratos mini de derivativos, quase 400 bilhões. Destaque que para esses mercados mini, que você opera em quantidades menores, não precisa por um lote padrão grande, é o mini dólar e mini Bovespa, tá? Uma ordem de grandeza muito parecida. Os dois somados perfazem aí quase 400 bilhões de reais ano passado, tá? Se formos ver, ainda é um mercado muito pequeno o de derivativos quando a gente compara com o mercado de derivativos, por exemplo, no mercado americano, né? Mesmo proporcionalmente, né? Market share de derivativos no Brasil ainda não é dos maiores, comparado com outras economias mais desenvolvidas. Muito bem, vamos nos aproximando aqui, tá? Do final dessa aula de Sistema Financeiro Nacional, uma aula super objetiva, focada, 40 minutinhos aqui, com o último ativo, né? Que são as ações, tá? Muito bem, muito bem. Lembrando que eu vou voltar a falar de ações e a aula que vem de quarta-feira é uma aula bem mais longa, é uma aula só sobre mercado acionário, mas a gente vai fechar hoje com ações. Temos, segundo o relatório de valor de dados de mercado, que está lá na B3, que eu vou disponibilizar para vocês, tudo isso aqui que eu estou falando, a maioria desses valores estão nessas planilhas de Excel que eu vou partilhar com vocês, tá? E os links delas estão nos slides. Temos aí 370 empresas com capital aberto no Brasil, dentre estrangeiras e domésticas. Muito bem. Um volume diário, tá? Ano passado,
um volume diário médio impressionante, não é? Impressionante. Da ordem de quase 30 bi, tá? Muito alto esse volume diário médio, tá? Porque ele é quase o dobro do volume diário médio de 2019, que foi da ordem de 17 bi. O volume total, claro, expressa isso, né? Da mesma ordem de proporção, né? Enquanto em 2019 foi aí da casa de 4,14 tri, em 2020, 7,17 tri, tá? Então, percebe que de todas as cifras que a gente falou até agora, talvez seja a maior delas, né? Mesmo comparado com o fundo de investimentos, cuja uma parte é renda fixa, então fica no mercado monetário, mas, enfim, o mercado de ações é enorme, né? Talvez seja quem mais movimenta, né? Porque aqui, enfim, estamos falando aí de cifras de movimentação muito forte, né? A quantidade de negociações dia, 2019, 1,7 milhões de transações de ordem e compra. Ano passado, 3,6. É mais do que o dobro. E quantidade de negociações totais, quase 400 milhões de negociações totais em 2019, em 2020, mais de 840 milhões de negociações. Muito bem. Só que, assim, quando a gente olha para esses números, vem, assim, aquela impressão de que são cifras muito grandes e é importante a gente ter ordem de grandeza dessas cifras na nossa cabeça. Não é? Dívida do governo da ordem de 5 tri, mercado monetário, né? Também da ordem de 5 tri, né? Se colocar fundo de investimento e renda fixa tudo lá, vai para a ordem de 7 tri, não é? A poupança, só poupança exclusivamente da ordem de 1 tri, não é? Muito bem. E o volume transacionado só com ações, ano passado, da ordem de 7 tri, tá? Isso aqui começa a nos dar uma noção, como eu tenho dito repetidas vezes nessa aula de hoje. São valores muito elevados, mas nada comparado com esse cara que está aqui no cantinho, que eu coloquei numa bola, enfim, que é mercado de câmbio, né? Não para dados brasileiros, mas para dados mundiais, o mercado de câmbio é 10 vezes a Bolsa de Nova York, que é a maior bolsa do mundo, tá? A Bolsa de Nova York tem aí mais de 20 vezes o tamanho da Bolsa de Valores brasileira, tá? Mais de 20 vezes o tamanho da Bolsa da B3, e o mercado de câmbio é 10 vezes maior do que a Bolsa de Nova York. No mercado de câmbio mundial. Então, nós estamos falando de um monstro. É surreal. Surreal. Mas você poderia ficar se perguntando por que eu não incluí câmbio aqui, porque o câmbio não é um ativo. Câmbio é uma moeda relativa, né? Um valor relativo entre moedas. Se você acha que investir em câmbio é um investimento, não faz muito sentido, porque aí ele seria como é que a gente chama? É um ativo, tem um termo que agora eu estou esquecendo. Jesus, como chama? Não é um ativo mandado, não, é um ativo... A memória está muito ruim. Por que ele não é um ativo puro? Porque na hora que você faz uma operação cambial, você na mesma hora pode comprar título do governo americano, o título do governo associado a esse outro país, cuja moeda tu comprou. É um ativo dominado. Pronto. É um ativo dominado. Acho que essa é a melhor palavra. Tá? Então, assim, não faz sentido simplesmente você comprar dólar. Você compra dólar e, naturalmente, você compra um Treasury Bill. Tem liquidez e vai te dar um ganho um pouquinho maior. Tá? Então, é um ativo dominado. Por isso que não faz sentido colocá-lo aqui. Tá? E, claro, só quis trazer essa ordem de grandeza por uma curiosidade.
E eu não trouxe moeda virtual, essas bitcoins ou coisas parecidas, porque eu não gosto. É o tipo do mercado que não me agrada, agrada aos jovens, não me agrada. Não há fundamento nenhum por trás, nenhum. Enquanto o derivativo é ativo do ativo, isso aqui é ativo de nada. Não há fundamento algum. Acho que há ganhos extremos, isso me preocupa. Eu acho que isso até educa mal a sociedade, que quer ganhar muito dinheiro de maneira muito rápida, muito fácil. A vida não é assim. Acho que proporciona ganhos extremos à medida também que proporciona perdas extremas, seja por uma questão de internet, de corretora, segurança, seja lá o que for. Às vezes vira pó esse dinheiro, tá? Há um risco operacional, portanto, muito elevado, e acho que realmente cumpre um papel distorcido, que era o de facilitar transações, as pessoas estão usando como investimentos. Então, para mim, não é uma questão de ser ativo com pouco fundamento ou ativo dominado. Para mim, não é ativo. Para mim, era para ser simplesmente uma forma de operação, de compra e venda de maneira mais facilitada, em alguns casos, mas não uma forma de ativo financeiro de investimentos. Tá? Muito bem. Já te antecipo um pouco do que vem na aula que vem, né? A gente vai falar sobre ações, tá? Vai falar aqui sobre perfil de investimento em ações, vai falar sobre a Bolsa Brasileira, tá? E em comparação com outras. E aí a gente vai esmiuçar essa Bolsa Brasileira na aula de quarta-feira, agora, dia 19, e aí a gente vai se encarregando, vai se encaminhando para a minha dica de investimento para esse ano, e eu vou querer saber a sua dica de investimentos também. Tá joia? Mas acho que essa aula objetiva deu para a gente conhecer um pouco mais do mercado, suas características, seus valores, ordem de grandeza. Acho que resumiu um pouco daquela disciplina Sistema Financeiro Nacional que muitos de vocês podem ter feito já. Tá bom? Muito bem, vou encerrando aqui essa transmissão, encerrando essa aula de hoje. Que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, coloca lá no fórum, lá da disciplina no SIGA, e até quarta-feira, dia 19, e que aí é só mercado acionário. Tá joia? Tchau, gente. Até a próxima.